Então nós estamos chegando aí no finalzinho dessa série que eu amei, eu acho que você também, foi muito abençoado. A lista fundamental, redescobrindo os essenciais da nossa fé. E a gente termina hoje justamente falando sobre a Bíblia. Mais especificamente, em que uma pessoa precisa acreditar a respeito da Bíblia. Mas deixa eu só fazer uma pequena recapitulação, porque afinal de contas a gente está aterrissando esse avião hoje. Foram 8 semanas, mês de setembro, mês de outubro, falando sobre esse princípio. O que a gente fez para todo mundo que está visitando a gente? Nas últimas semanas a gente conversou sobre o que alguém precisa realmente acreditar para ser um seguidor de Jesus. Eu acho que se você tem, mesmo que você não frequente nenhuma igreja, você já deve ter visto que crentes acreditam em um monte de coisa, e às vezes acreditam em coisas que nem precisava acreditar. Algumas coisas são importantes, mas não são fundamentais. A gente está se perguntando o que é fundamental, o que é básico, o que é essencial, o que não pode faltar, é o mínimo. É uma questão importante porque nós vivemos um tempo onde tem versões do cristianismo para tudo quanto é lado. Não existe apenas uma igreja católica, uma igreja evangélica. Existem vários ramos e ramificações dessas duas vertentes. E existem ideias que se opõem diametralmente. A gente não necessariamente concorda em muita coisa. Aliás, as pessoas, se você não frequenta nenhuma igreja, e às vezes você nem gosta muito de igreja, você é muito bem-vindo aqui, porque eu acho que você vai gostar do que eu vou falar. Porque a maioria das pessoas pensa assim, eles nem se entendem, né? Os crentes falam uma coisa, o outro fala uma coisa diferente, cada um tem a sua ideia, divisão acontece o tempo todo, é isso mesmo, nós vivemos num tempo onde há muitas versões. Cada igreja, cada denominação, cada grupo tem os seus próprios termos, suas próprias condições, tem as suas próprias expectativas, tem tradições, nós temos as nossas aqui, né? Não são tantas, mas nós temos textos bíblicos, versões, interpretações. A única coisa que eu acredito que toda vertente cristã tem em comum, qualquer igreja aqui, inclusive a gente, é que a gente acredita que a gente está certo e o restante todo não está tão certo assim, ou está menos certo, ou está meio certo, ou está um pouco certo, ou está errado. E cada geração, cada século que passa, cada década que passa, novas ideias inéditas vão surgindo e vão sendo tecidas nas correntes do cristianismo, que antes a gente não acreditava que era importante, hoje a gente acredita que é importante, até aí tudo bem. O problema é quando essas ideias vão caracterizando agora a doutrina da igreja. A gente eleva opiniões, ideias a um lugar de doutrina, dogma, teologia. O que você tem que acreditar? Como é que Deus pensa a respeito de alguma coisa? E na verdade, quando a gente volta à raiz de tudo, quando Jesus começou a sua igreja, quando Jesus inaugurou esse movimento, desse ajuntamento, era bem mais simples. E pode ser muito simples. Porque quando aquilo que não é essencial caracteriza e define a forma, a marca de uma igreja, muita gente vai embora da igreja. Pessoas maduras, pessoas honestas, elas dão um passo para trás para reavaliar, será que isso é tão importante? E eu já ouvi alguns testemunhos de vocês, né, que vieram de outra situação, de outra religião ou de outra denominação, e você sabia que as pessoas lá conheciam a Bíblia, mas você se perguntava se elas conheciam Jesus. Então fica essa pergunta que a gente está tentando responder. Eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho nesse sentido, do que é fundamental contra o que não é. O que é meramente cultural, o que é meramente tradicional. Mais uma vez, nós temos isso na nossa igreja e a gente dá alguma importância, só que a gente não pode dar máxima importância. Tem um monte de coisa que a gente vai fazer na igreja que é importante, mas que pode ser questionado, porque não é essencial. Às vezes é só moda, a gente se acostumou a fazer algo, daqui a pouco a gente pode parar de fazer. E até agora a gente descobriu 7 essenciais, hoje a gente termina com o 8º, e talvez você encontre um 9º e um 10º, não tem problema, não é uma lista total, perfeita e completa, mas é o que a gente entendeu que é essencial. E a gente começou dizendo, na nossa lista fundamental, que em primeiro lugar, e isso aqui sim, é a única marca que se repete em qualquer cristã, qualquer
grupo chamado cristão, seja igreja, seja o que for, é que Jesus, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e o nosso Rei. Não dá para ser de Jesus se a gente não acreditar nisso. Se você acredita que ele é apenas um ótimo personagem histórico, um profeta, alguém que curava e fazia milagres, ou qualquer outra coisa, não é suficiente para segui-lo fielmente. Não tem problema se você quiser acreditar dessa maneira, cada um vai acreditar no que desejar e no que quiser, mas para ser um seguidor de Jesus, você tem que acreditar que ele é quem ele disse que era, como ele se apresentou, como ele o tempo todo afirmava ser, que ele é não teve um segundo, nem teve alguém antes dele, enviado por Deus para ser a salvação do mundo, para ser o rei, o único, o último rei de toda a terra. Segundo, a gente falou que Jesus, ele é a representação perfeita de Deus. Ele veio para apresentar e representar quem Deus é ou como Deus é. Então a gente sempre está fazendo essa indagação. Se você quiser saber como Deus é, o Deus a quem você serve, a quem você ora, aquele que se apresenta a você como Pai, ele colocou em Jesus sua perfeita imagem. Você pode olhar para Jesus e olhar para tudo que ele fala e tudo que ele faz, e como ele pensa e como ele reage, e você vai encontrar a perfeita imagem do Deus Criador. Em terceiro lugar, a gente falou assim que Jesus definiu o pecado. Qual é a nossa crença fundamental? Nós precisamos aderir a definição de Jesus. Jesus definiu o pecado não como uma lista que você precisa cumprir, não é apenas como algo que algum pastor, padre ou papa possa definir, mas ele, Jesus, aquele que é o início e o final, o princípio de tudo, ele definiu o pecado como qualquer coisa que faça mal a você ou aos outros. Então, na hora que você se perguntar essa pergunta, está fazendo mal a mim ou a alguém, você vai voltar para cá. Porque às vezes a gente quer, sabe quantas vezes o pastor, às vezes um pastor, ou algum conselheiro ouve isso, eu queria saber se isso aqui é pecado. Onde é que está na Bíblia dizendo que isso aqui é pecado? E Jesus deixa muito claro, talvez você não encontre tudo, a resposta para tudo que você queria, seja na Bíblia, seja em pregações, mas Jesus deixa muito claro, você está fazendo mal a você mesmo, você está se autodestruindo, ou se alguém está sofrendo por causa disso, você tem que reanalisar. Número 4, Jesus prometeu justiça no final. Enquanto não acontece, ele te convida a confiar nele. Número 5, Jesus morreu pelo seu pecado para reconciliar você com Deus. A razão da vinda de Jesus, além de revelar Deus, era fazer um sacrifício final. Até hoje, muita gente ainda tem confusão em relação a isso. E nós, nesse dia, conversamos um pouquinho sobre isso e descobrimos que, às vezes, a gente não vai conseguir explicar tudo, mas nós confiamos. Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo. E Ele, como justo, precisava pagar o preço pelo pecado. Como justificador, Ele mesmo decide lá pagar. Então, é Ele, Deus, através de Jesus, que faz esse sacrifício para que nós possamos voltar para Ele. E olha que ótima notícia, não há mais nenhuma barreira, nenhum obstáculo entre você e Deus Pai. Você pode se aproximar dEle sem absolutamente nenhuma reserva. E agora, depois desses 5, a gente vai para a gente. Quem nós somos depois disso tudo? Porque Jesus, no seu ministério, ensina muita coisa, no seu sacrifício, Ele salva toda a humanidade, e agora vem a nossa parte. Número 6, a igreja é o agente de transformação de Deus, seja pessoalmente, seja culturalmente, seja globalmente. Tudo que eu estou falando é novidade para você, tudo isso a gente conversou nas últimas semanas, e está tudo lá no nosso canal do YouTube, caso você queira ouvir. Você quer que eu troque o microfone, Marcelo? Tá falhando de vez em quando? Tá legal? Se falhar, eu pego outro aqui. E então, o que é importante saber? Jesus na terra, Ele é quem fez tudo que tinha que fazer para ser o agente de transformação de Deus. E Ele é perfeito, completo e cumpre muito bem o seu papel. Ele faz o sacrifício que a gente precisava que fosse feito. E Ele dá algo não apenas para Pedro, não apenas para um dos discípulos, mas para o corpo de Cristo, para a igreja, para serem os seus representantes, seus embaixadores, os agentes de transformação de Deus. E semana passada a gente foi
para esse lugar tão importante. Esse 6 e o 7 vai ser o que a gente mais vai repetir no ano que vem. Vai ser o que a gente mais vai convidar você, uma vez que você recebeu e aceitou isso, a praticar. Seguidores de Jesus são multiplicadores. A última ordem que Jesus deixa é: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, essa parte é muito importante, tudo que Jesus fala, eu ensinei a vocês. O que nos leva ao nosso tema de hoje. Hoje nós vamos abordar justamente a Bíblia. Porque na Bíblia existe aquilo que Jesus ensinou, mas também existem outros ensinamentos. E a gente quer especificamente perguntar o que eu preciso acreditar a respeito da Bíblia para ser um seguidor de Jesus. E talvez hoje, seja um pouco desconfortável para alguns de nós, porque talvez você pense: André, não tem que acreditar em tudo e tudo que estiver em volta e tudo que significa. Quando se trata de Bíblia, a gente não pode questionar absolutamente nada, a gente tem que acreditar por inteiro. Pode ficar tranquilo, nós não vamos deixar ninguém muito nervoso, mas eu preciso chamar a sua atenção para que nós estamos tratando do que é fundamental, o que é essencial. E talvez tenha alguém aqui ou alguém assistindo a gente online. Aliás, eu nem falei com você que está aí assistindo a gente online. Muito obrigado por estar participando com a gente. Cadê o outro microfone? Tinha um aqui atrás. Depois me arruma aí um outro microfone, que esse aqui está falhando a beça. Se você abandonou a sua fé por causa de algo que você viu na Bíblia e não entendeu, ou algo que falaram para você a respeito da Bíblia. Obrigado, André. Algo que falaram para você a respeito da Bíblia, agora tem que botar um pouquinho aqui para mim, que você discordou, não entendeu, e pessoas às vezes foram feridas, machucadas, magoadas, ou a Bíblia mesmo foi um obstáculo para que essas pessoas se aproximassem de Deus. Eu estou muito feliz que você está aqui hoje, ou você está nos ouvindo nesse momento, porque essa mensagem é para você. Como eu disse para você, essa aqui é a minha Bíblia. Eu lembro mais ou menos quando eu ganhei ela. E se você tem a sua Bíblia de papel aí, eu não sei se a sua tem mapas. A minha nem mapa tem. Você tem uma ideia como ela é velha. É antiga, ela é a versão João Ferreira de Almeida, atualizada. É uma das mais antigas do nosso tempo. Ela está toda rabiscada, porque isso é bom. Você marca um monte de coisa importante. A capa está querendo sair, obviamente. Ela já teve várias capas, essa Bíblia. Essa aqui não está suportando. Mas eu me lembro bem que, como qualquer pessoa, em qualquer família cristã, quando você dá a Bíblia para uma criança, para um adolescente, para um jovem, para alguém que se converteu, a gente mais ou menos usa as mesmas expressões. Eu lembro quando eu dei uma Bíblia para minha esposa, quando a gente namorava ainda, dei de presente para ela uma Bíblia, e eu fiz uma dedicatória dizendo: eu não acredito que exista alguma coisa na terra mais preciosa do que a Bíblia. Para mim, palpável é o que há de mais precioso e mais importante. Porque a gente fala uns para os outros assim: essa é a palavra de Deus. Nós realmente cremos e confiamos nisso. Que Deus fala comigo através disso. E nós aprendemos, e mais tarde talvez você não tenha ouvido esses termos, mas nós absorvemos a respeito da Bíblia que ela é inspirada, completamente inspirada por Deus. Vários e vários autores, cerca de 40 pessoas no decorrer de algumas centenas, alguns séculos escreveram, mas nós confiamos que toda ela não é uma ideia humana, mas é inspirada pelo próprio Deus. Que alguém pegou tinta, uma pena e um pergaminho e não teve uma ideia brilhante, mas Deus foi inspirando cada uma daquelas palavras. Que ela é infalível, que ela é inerrante. Todos nós cremos e confiamos nisso. E a maioria de nós que está aqui nem precisa tanto dessa mensagem. A razão pela qual eu acho importante a gente se conscientizar disso é porque nós vivemos um tempo hoje onde nunca se questionou tanto a infalibilidade, a inerrância e a inspiração da nossa Bíblia. E a gente precisa se perguntar o que a gente faz com isso. Porque me diz se você não teve a mesma experiência que eu. Eu acreditei que tudo que está aqui é verdade. Olha aqui para mim. Mesmo sem ter lido nada. Mesmo antes de ler.
Qual é o outro livro que você acredita que é tudo verdade e você ainda nem leu? Nós recebemos a informação, é a palavra de Deus. Leia tudo, medite nela, nunca coloque uma caneca de café em cima, ou qualquer outra coisa, né? A gente aprende algumas coisas. Agora, deixa eu te falar, eu acredito até hoje, desde o dia que eu recebi minha Bíblia até hoje, que ela realmente é inspirada, que ela é infalível e que ela é inerrante. Mas aqui eu preciso falar algo com você, que é um alerta importante para o tempo que a gente vive hoje. Porque frequentemente nós falhamos em comunicar algumas coisas às pessoas a quem nós presenteamos com uma Bíblia. Mais uma vez, a gente vive na era da informação. No meu celular eu tenho, 15 versões em português da Bíblia Sagrada. Eu gosto demais disso. Cada uma delas tem algumas coisas que nos fazem entender melhor aquele texto. Mas o que muitas vezes ninguém fala para mim e para você no que diz respeito à Bíblia? Me diz uma coisa, quando te deram a sua Bíblia, quando você recebeu a sua Bíblia, quando você comprou a sua Bíblia, alguém disse para você isso? É a palavra de Deus? A maioria de nós ouviu isso. Sabe o que em geral ninguém fala conosco? É que ali na sua Bíblia, na minha Bíblia, existem duas alianças. Ninguém fala isso. Enquanto você lê a Bíblia, vai ficando cada vez mais claro que existe, e quando eu falo aliança, deixa eu explicar, porque eu acho que todo mundo tem que entender o que essa palavra significa. Aliança, a gente vai falar da nova e da antiga aliança. Eu queria que você entendesse da seguinte maneira: a aliança é como Deus resolve se relacionar com as pessoas. Legal? Como Deus vai se relacionar com o homem? Sempre através de uma aliança. E existem duas na nossa Bíblia. É óbvio, é claro, existem mais de duas, mas duas são muito importantes porque a nossa Bíblia se divide ali em Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, e Novo Testamento. Então nós temos a Antiga Aliança, que é tão importante você saber, que ela foi firmada, a Antiga Aliança, com um povo específico e distinto. Eu não estou inventando isso, basta você ler a Bíblia. A Antiga Aliança não foi firmada imediatamente, primariamente comigo e com você, mas foi firmada com a nação de Israel. E tudo o que acontece na Antiga Aliança tem a ver com o povo e a nação de Israel, já sendo uma sombra do que viria, porque a nação de Israel se torna extremamente importante na história do Senhor Jesus, o que vai amplificar para o mundo inteiro um propósito de Deus. Nós podemos chamar o Antigo Testamento da Bíblia hebraica, da Bíblia judaica, da Bíblia dos judeus. Jesus chamava o Antigo Testamento da Lei e os Profetas. Mas eu e você, em 2024, também temos na nossa própria Bíblia uma segunda parte que a gente chama da Nova Aliança, ou Novo Testamento. Essa não foi firmada apenas com um povo específico, mas é firmada com o mundo inteiro, com todos os povos, de todas as raças, tribos e nações, inclusive o nosso povo, o povo brasileiro. Nós recebemos, através de Jesus, a oportunidade de entrar em aliança com Deus, de ter um relacionamento com Ele. Você não precisa ser judeu para isso. Essa segunda aliança, ela é firmada não pelo sacrifício de animais, como foi na primeira e na antiga aliança, mas ela é firmada pelo sangue do Filho de Deus para a salvação de toda a humanidade. E pelo menos 2 vezes por mês a gente gasta um tempo aqui para celebrar e cear juntos, apenas porque Jesus nos convida a lembrar disso com frequência, que um sacrifício foi feito para que nós pudéssemos ter relacionamento com Deus. Agora olha aqui para mim. Fazer distinção entre as duas alianças é fundamental para seguir a Jesus. Por que, André? Por que você está dizendo isso? Talvez nunca você tenha ouvido isso, não sei. É preciso fazer distinção, separar uma da outra. A razão pelo qual eu digo para você que é fundamental é porque Jesus disse que é. Jesus nos ensina, Ele faz muito bem essa distinção. Na verdade, Jesus vem, Ele aparece no cenário mundial, histórico, dentro daquela primeira aliança, da antiga aliança. Mas Ele vem apresentando uma nova aliança. Ele vem
introduzindo algo que as pessoas não conheciam. Quando você vai lá no Sermão da Montanha, que está em Mateus 5, 6 e 7, embora para a gente é só uma leitura da qual a gente se acostumou, todo mundo que estava ouvindo Jesus pregando, e frequentemente ele devia falar os mesmos assuntos que estavam ali, era muito novo, era completamente inédito, não tinha mais nada a ver com o que eles tinham aprendido até então a respeito do seu relacionamento com Deus. E a gente poderia pegar cada versículo aqui de Mateus 5, 6 e 7 e destrinchar para a gente ter essa compreensão. Mas eu não vou fazer isso, eu vou pegar apenas alguns que vão chegar aonde eu quero chegar, onde Jesus fala perfeitamente a respeito disso. Tem determinado momento que Jesus chega, aqui no versículo 13 e 14 de Mateus, onde ele fala: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E mais uma vez, não vai dar tempo de eu destrinchar isso com você, da gente elaborar muito, mas eles estão ouvindo, povo judeu, os discípulos que estão se formando, os seguidores de Jesus, algumas palavras que eles não estavam acostumados a ouvir. O que mais chama a nossa atenção nessas frases, quando Jesus fala, é a palavra sal e luz. Jesus está usando a imagem do que o sal representa, do que a luz representa, e a gente pode só, resumindo de uma maneira muito pequenininha, porque claro que isso é muito grande, dizer que vocês foram chamados para fazer diferença. O sal faz diferença e a luz faz diferença. A gente pode mais ou menos interpretar assim. Tem mais aí, tudo bem. Mas as palavras que mais devem ter chamado a atenção dos discípulos nisso aqui não foi sal e luz, mas foi terra e mundo. Porque eles acreditavam que eles tinham uma responsabilidade, uma missão, sim, de fazer diferença, mas talvez apenas nesse âmbito cultural que eles se acostumaram, a própria nação de Israel, o próprio povo judeu. Porque desde o início Deus convidou eles a não se misturarem com ninguém, a ficarem só entre si. E agora Jesus fala: isso está mudando, é um tempo novo, vocês vão ser sal na terra, luz no mundo. E para completar ele diz assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens. Que homens, Jesus? Todos os homens? Só homens judeus? Não, todos os homens. Homens romanos, homens assírios, homens samaritanos, qualquer outro que era muito novo. Jesus está falando: nós estamos expandindo, para que os homens vejam, olha que legal, as suas boas obras. Jesus quer, a gente não, é muito interessante, os primeiros capítulos Jesus fala para você não aparecer. Você vai orar, ninguém precisa saber que você está orando, vai para o seu quarto, você vai jejuar, você vai ofertar, ninguém tem que ficar sabendo. Mas ao mesmo tempo ele fala que quando você faz algo bom, quando você faz uma boa obra, é importante que as pessoas vejam, não para você aparecer, mas para que o mundo veja as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. A nossa vida deve refletir Jesus para a glória de Deus. Alguém diz amém? Diante dos homens, Jesus está falando até dos não-judeus, para que os homens glorifiquem ao Pai. E os judeus que estavam ouvindo Jesus pensavam: a gente não quer e não precisa que as pessoas glorifiquem a Deus. A gente quer que todo mundo tenha medo de Deus, para ter medo da gente, para a gente finalmente tomar o nosso lugar de volta, expulsar os romanos e conquistar o que precisa conquistar. Jesus vai ensinando o tempo todo: não, meu reino não tem mais nada a ver com isso. Eles tinham um anseio de voltar aos tempos de Moisés, de Josué, de Davi, de Salomão, quando o reino era glorioso. Jesus fala: isso tudo está mudando. E Jesus sabia que tudo isso era novo para eles. E é aqui que ele faz um pequeno intervalo para falar algo extremamente poderoso, que a maioria de nós, em 2024, passa pelo versículo e vai para o próximo. Jesus chega assim e fala: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Se eu estou conversando com vocês alguma coisa e eu falo: gente, não pensa, não me interprete mal. Por quê? Porque estava parecendo. Todo o discurso de Jesus parecia que ele estava indo contra Moisés e a lei, e ele não estava fazendo isso. Então ele para em um determinado momento e explica: olha, não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Estava aparecendo. E ele diz assim: eu não vim abolir, mas vim cumprir. Quem está acordado, diga amém. Não vim abolir, mas vim cumprir. Se alguém diz para você que cumpre a lei, a maioria de nós interpreta: é alguém que obedece à lei. Amém?
Você, por exemplo, cumpre as leis de trânsito do Rio de Janeiro quase sempre. Você faz o seu melhor. Alguns de vocês eu já vi fazendo contramão aqui perto. Estou brincando, só vi uma pessoa, depois eu converso com ela. A gente passa o sinal fechado, a gente estabelece algumas leis que a gente não tem problema de quebrar para nós mesmos. Não muda o fato de que existe uma lei e que nós somos chamados a cumprir. Se eu digo para você, olha, eu cumpro a lei de trânsito, toda a lei de trânsito, o que está subentendido é que eu sou obediente a essa lei. Porém, suponha que as leis de trânsito todas elas, porque a gente não leva realmente algumas em consideração. Existe uma lei no Código de Trânsito que diz que você não pode ultrapassar pela direita. Mas na Ponte Rio-Niterói, na Avenida Brasil, todo mundo já descumpriu essa lei. Mas suponha que fosse impossível qualquer ser humano cumprir toda a lei de trânsito, todas as leis de trânsito do Rio de Janeiro. E eu dissesse para você, eu vim cumprir. O que está subentendido não é apenas que eu vou obedecer às leis, mas eu vou obedecer toda a lei. Quando Jesus diz isso, eu queria chamar a sua atenção. Ele não está dizendo, eu sou obediente à lei. Não é isso. Eu não vim abolir, mas cumprir. Jesus está dizendo que ele veio fazer algo que absolutamente ninguém tinha conseguido fazer até então e que jamais vai conseguir. Cumprir toda a lei. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se isso é uma tarefa, eu vim para executar a tarefa. Se é um problema matemático, eu vim resolver o problema que ninguém conseguiu resolver. Se a lei fosse um avião, eu vim para aterrissar. Jesus estava comunicando pela primeira vez que a lei e os profetas da antiga aliança estava para ser cumprida. Em outras palavras, estava prestes a terminar. Tinha uma data de validade. O modo, a abordagem, o sistema de valores do Antigo Testamento estava prestes a expirar, porque o único que poderia cumprir toda ela estava chegando para cumprir. E você vai descobrir que o que isso significa? Cumprir significa fechar aquela porta. Agora, olha esse versículo. Esse que para mim chama muito a minha atenção. Ele tem que abrir os nossos olhos. Diz assim, Jesus está dizendo, voltou? Não pense, vim para cumprir. Digo a verdade, Jesus está dizendo. Enquanto existirem céus e terra, ou seja, enquanto existir vida, né? De forma alguma desaparecerá. Queria que você repetisse esse verbo comigo. Desaparecerá. Pensa que é o que Jesus está falando aqui. De forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Ninguém vai mexer nisso. Só que o versículo não terminou. E tem a preposição mais negligenciada, talvez, de todo o Novo Testamento ou de toda a Bíblia. Vírgula, até que. Suponha, mais uma vez, usando um exemplo bem simples, que eu digo para você, gente, todo domingo aqui na igreja vai ter almoço. Nós não vamos mais parar para nada, enquanto houver céus e terra. Nós, todo domingo, temos almoço aqui. Até que, quando eu falo até que, o que eu quero dizer? Que chega uma hora que tudo que eu falei antes, acabou. Então, até que, Jesus diz assim, e essa talvez seja, mais uma vez, muito mal interpretada, até que tudo se cumpra. O que ele falou antes? Eu vim para cumprir. Para que tudo se cumpra, e eu sou essa pessoa, até que tudo esteja no lugar certo, até que tudo esteja resolvido. Porque no momento que aconteceu, o até que tem que funcionar. Ou seja, quando tudo se cumprir, algo vai desaparecer. Eu preciso que você venha comigo aqui. Fica tranquilo. Continua olhando para frente. Quando tudo estiver no lugar, vai desaparecer junto com tudo que estiver associado a ela. Quando os discípulos ouvem isso, talvez eles tenham pensado, se alguém pôde perguntar, perguntou, Jesus, o que você está dizendo é impossível. Você está querendo dizer, você quer que a gente acredite que tudo que nós aprendemos
até hoje, a respeito do nosso relacionamento com Deus, que nos foi dado por Moisés, o cara, e pelos profetas, tudo isso vai simplesmente desaparecer. Nós vivemos 2000 anos depois de que Jesus falou isso. Nós vivemos do outro lado do planeta. Nós não conseguimos nem arranhar a superfície do que isso significava para eles no contexto deles. Você sabe como é que os judeus adoravam a Deus? Fazendo sacrifícios em um lugar apenas, o templo. Não existe outra maneira para um judeu, até hoje, pergunta para qualquer um deles, propriamente honrar e adorar a Deus, porque eles precisam de um templo. E mais ou menos 40 anos depois de Jesus falar essas palavras, aproximadamente no ano 70, dizem que foi nessa data, dia 6 de agosto, o general Tito, da 10ª Legião Romana, depois de muito tempo cerceando, cuidando, entra em Jerusalém e destrói muita coisa, mas principalmente ele cumpre uma profecia que Jesus declara. Quando ele entra no templo, aliás, essa é uma das profecias que eu mais acho impressionante. Jesus diz assim: não vai ficar nenhuma pedra sobre pedra. Não sei se você já teve a oportunidade de ir na Terra Santa. Existe lá algumas coisinhas que sobraram daquele templo. Algumas pedras. Tem o Muro das Lamentações, que é um pedacinho pequenininho, uma lasca em relação ao muro que existia antes, de uma das paredes da esplanada, que hoje tem as mesquitas, mas que era o lugar do templo, em grande parte. Mas existe um lugar onde essas pedras foram arremessadas e somente um exército do tamanho do exército romano seria capaz de fazer isso. Quem olhava para isso, quem ouviu Jesus dizer que aquelas pedras, que aquele templo seria destruído, claro que não acreditou, não tinha como acreditar. Não é isso aqui que você está vendo. É mais ou menos, não sei se é exatamente isso, dessa pilastra até aquela parede, uma pedra, talvez de alguns metros de largura, que ela era cortada, bonitinha, mas era inteira, várias e várias e várias pedras. Eu não sei quantos homens precisavam para carregar aquilo, mas a história conta que o exército romano foi e derrubou tudo aquilo. E desde aquele dia, 70 depois de Cristo, até hoje, o templo nunca mais foi erguido. E olha aqui para mim, o judaísmo antigo nunca mais foi restabelecido. Não é mais possível. A única maneira de praticar o judaísmo antigo era no templo. E uma vez que ele foi completamente destruído, não é mais possível. Ou seja, quando Jesus diz que algo novo completamente está chegando, é porque o que era antigo, não apenas não pode mais, mas talvez não precise mais. Eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito disso. Jesus nasceu sob a aliança de Deus com a nação de Israel, para cumpri-la, para consumá-la e para substituí-la. Quando Jesus diz, está consumado, talvez seja justamente o cumprimento do que ele acabou de dizer. Não vai desaparecer nenhum traço, nenhuma letra da lei, até que tudo se cumpra. Não tem nenhum outro momento na história melhor e mais perfeito do que quando Jesus na cruz declara, está consumado. Tudo foi cumprido. André, você não está exagerando? Cumpri-la, a gente entende. Consumá-la, talvez substituir. Eu preciso muito que você saia daqui da igreja, no mínimo, perguntando mais a respeito disso. Mas quem sabe, olhando para a própria Bíblia, que você e eu cremos que é a palavra de Deus, que é infalível, que é inspirada, ela mesma traga essa resposta. Eu acredito que o que Jesus faz não pode ser comparado com o que mais ninguém faz. A lei foi substituída por algo infinitamente maior e melhor. Não mais um pacto entre Deus e uma nação, mas agora um pacto entre Deus e toda a humanidade. Deus abriu as portas para todo mundo. E todo aquele que crer, apenas nisso, apenas crer, pode ser salvo. E se você tem a sua Bíblia aí com você, agora eu preciso que você use ela. Porque eu preciso que você coloque muito bem os olhos na sua Bíblia, seja ela no seu celular ou na de papel. Porque talvez você já tenha lido esses versículos, mas eu preciso que Deus fale ao seu coração de uma maneira bem especial. E claro que eu vou botar aqui no telão, mas eu queria que você confirmasse que eu não estou inventando nada. Porque se tem uma mensagem, eu falei para minha filha, você conhece a expressão vaca sagrada? Vaca sagrada significa, é uma expressão do Oriente, que algo é tão precioso, tão poderoso, tão importante religiosamente, que você não pode nem tocar.
Por exemplo, na Índia, as vacas, a grande maioria, são consideradas sagradas. Então, se você disser, não, hoje eu quero churrasco, você pode ser preso, né? Sei lá, todas as leis que estão aí por trás disso. Mas eu falei para minha filha ontem, eu tinha planejado dar um tiro numa vaca sagrada amanhã na igreja, matar uma religiosidade, mas eu repensei, eu não posso, porque quando eu mato a sua religiosidade, talvez eu mate sem querer você junto, porque religiosidade é uma coisa absurdamente grande dentro da gente. Então hoje eu peguei um alfinete e vou dar uma espetada na sua vaca sagrada. E eu espero que você consiga suportar que a sua religião, que seu entendimento a respeito do seu relacionamento com Deus seja capaz de suportar. Mas não sou eu, é o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, em Hebreus capítulo 8. Você pode abrir na sua Bíblia. Se você quiser confiar que o que está aqui no telão é perfeitamente uma cópia do que está na sua Bíblia, legal. Mas eu queria que você lesse na sua Bíblia. Hebreus capítulo 8, verso 6. A gente não sabe se foi Paulo que escreveu, às vezes parece, mas é escritura bíblica para mim e para você, é o Espírito Santo inspirando, diz assim: agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, essa linguagem significa que é o único que faz ligação entre você e Deus, recebeu um ministério superior. Aliás, todo o livro de Hebreus aponta para isso. Jesus é infinitamente superior a qualquer outra coisa, a lei, a Moisés, a antiga aliança, ou qualquer outra coisa que você pode, aos anjos, que você quer imaginar. Pois ele, Jesus, é o mediador de uma aliança superior. Diga comigo, aliança superior. Tem duas? Tem outras. Essas duas são as mais expressivas, a aliança que Deus faz com o povo de Israel, com Moisés no Monte Sinai, e a aliança que ele faz com toda a humanidade, com Jesus no Calvário. E tem uma que ele está dizendo que é superior, baseada em promessas superiores. Agora veja o versículo 7. Se a primeira aliança fosse perfeita, para aqui um minuto, quem fez essa aliança? Deus. De vez em quando eu brinco com as pessoas, não na igreja às vezes, mas num grupo menor, eu falo, mas eu vou fazer aqui hoje, tudo que Deus faz é perfeito? E embora você não tenha respondido, sua boca quis dizer, claro que é, amém, tudo que Ele faz é perfeito. E a gente tem um versículo que deixa a gente bem encucado. Se fosse perfeito, não teria havido necessidade de outra para... Está assim na sua Bíblia? Substituí-la? Para tomar o lugar? Eu espero que a gente seja liberto hoje, igreja, em nome de Jesus. Porque em nenhum momento a antiga aliança, o Antigo Testamento está sendo desprezado. Nenhum momento. É extremamente valoroso para cumprir um papel de ser a história antes da história. Não tem como ter uma sem ter a outra. Nós não teríamos Jesus sem Israel. Quem está comigo aí, diga amém. Tudo isso é muito importante, mas a própria Bíblia que eu e você cremos como infalível, inspirada, inerrante, nos diz que existem duas alianças. E para alguns de vocês, André, você está chovendo numa olhada, eu sei disso a vida inteira. Amém. Mas eu sei que alguns de vocês estão precisando repensar, porque você sempre pegou versículos do Antigo Testamento e igualou em força, poder e relevância ao que Jesus disse, e não tem comparação. Se a primeira aliança fosse perfeita, mais uma vez, tudo que Deus faz é perfeito. Foi Ele que fez você? Olha para quem está do seu lado. Mas talvez a sua infância tenha sido perfeita para preparar você para a fase adulta. Deus, Ele sabe como algo pode ser perfeito para ser aperfeiçoado. Para se chegar onde tem que chegar. A primeira aliança, ela não foi perfeita, segundo nós estamos lendo, mas ela talvez tenha sido perfeita para preparar para a segunda. Porque a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. No momento certo, ou seja, tudo estava no lugar, tudo estava perfeitamente completo. Mas eu queria que você lesse isso. Se a primeira aliança, a antiga aliança, fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la.
Por que eu estou falando isso para você? Mais uma vez, talvez a igreja de Nova Vida, Família da Fé, aqui em Jacarepaguá, nem precisava disso. Mas cada vez mais cresce o número de crentes e igrejas que acham que a antiga aliança é tão importante, ou às vezes mais importante. Eu lembro que tinha uma igreja perto de onde a gente morava, que tinha uma placa na frente, assim, eu não lembro qual era o nome, nem precisava, né, dizer para você, mas diz assim: estamos restaurando, resgatando as raízes da antiga aliança. Eu fico pensando, se Jesus passa lá e vê aquela placa, eu falei, gente, eu fiz um sacrifício tão grande, mas é tão estranho, mas como é que a gente vai... mais uma vez, eu critico em segredo, então não vou falar aqui para você, mas eu não tenho nada contra, de verdade, se a gente quiser trazer uma arca da aliança, entrar aqui na igreja, não vai acontecer, prometo a você, mas, né, mostrar como é que é o tabernáculo, não tem problema nenhum, a gente pode aprender, o Antigo Testamento está aqui para a gente aprender muito a respeito dele, mas Jesus é perfeito, Ele é completo, Ele não precisa, o cristianismo não precisa de absolutamente nada da antiga aliança, Ele é perfeito e incompleto em si mesmo. Mas eu sei, mais uma vez, que eu estou espetando alguma coisa hoje. E eu queria que depois você continuasse toda essa leitura. E se você quiser ir além, leia todo o livro de Hebreus, para dar base ao que a gente está conversando. Mas vá lá para o versículo 13. Esse é o mais difícil de todos. Quando Deus fala, diga comigo, Deus. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. Todo mundo sabe o que significa obsoleto? E aquilo, está aqui a definição, aquilo que se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece, igual Jesus falou. Nada vai desaparecer até que tudo se cumpra. Os ensinos e as parábolas de Jesus foram indicando uma ruptura total ao que era antigo. E se o que eu estou falando agora mexe muito, especialmente com o pessoal mais antigo, o pessoal que está na igreja há mais tempo, se mexe muito com a gente, imagina para eles. A igreja primitiva teve muita dificuldade. E se havia alguma dúvida sobre as intenções de Jesus, ele deixa tão claro, quando diz pelo menos 6 vezes, lá no Sermão da Montanha, nesse relato, Mateus capítulo 5, 6 vezes mais ou menos ele diz, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, está falando para a nação de Israel, para o povo de Israel, a respeito de Moisés. Vocês ouviram? Aí ele fala algumas coisas. Eu, porém, ou mais, eu digo a vocês. Vocês ouviram lá Moisés dizendo, não mate, não matarás? Eu digo a vocês, você não tem nem que odiar, porque se equivale. Vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério. Mas eu digo para vocês que imoralidade e impureza é pecado no mesmo nível. Vocês ouviram, né, que se os homens quiserem dar apenas um certificado de divórcio, o próprio punho, você pode simplesmente abandonar a sua esposa para lá e tanto faz. E eu estou dizendo, não é assim não. Jesus está ensinando algo que todo mundo está abrindo o olho, falando, opa, a gente estava entendendo errado. E queridos, a conclusão sobre o que alguém deve acreditar sobre a Bíblia, nós já conversamos no início do ano aqui a respeito disso. Para seguir a Jesus, a gente já tratou antes, se você estava aqui em fevereiro, quando a gente falou da Investigando Jesus, quando a gente estudou o livro de Lucas, eu perguntei para você várias vezes, todo domingo, se isso aqui para você está resolvido. Será que Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João, é um relato confiável de eventos reais? Estou tentando ajudar você a sair dessa da nebulosidade às vezes, das nuvens que às vezes nos cercam. Se você disser, André, eu tenho dificuldade, eu não acho que necessariamente seja real, é aí que você tem que começar. É aí que você tem que começar, porque não tem nada para falar a respeito de Jesus, ou da Bíblia, ou do seu cristianismo, ou do seu relacionamento com Deus, ou de qualquer aliança, se isso aqui for um problema para você. Eu coloquei o nome deles, porque nenhum deles sabia que estava escrevendo a Bíblia. Eles escrevem séculos antes de existir uma primeira Bíblia. Agora, se você decidir que ou Mateus, ou os 4, são relatos confiáveis de eventos reais, acabou o problema. Porque aí Jesus é quem ele disse que é, quem ele afirmou ser.
o Filho de Deus e o seu Rei. E tudo que a gente afirmou nas últimas semanas nessa série decorre apenas disso. E o que Jesus diz sobre Deus, e o que Jesus diz sobre você, e o que Jesus diz sobre as Escrituras hebraicas e a antiga aliança é verdade. Porque o meu papel nessa manhã não é apresentar a você uma ideia minha, mas é tentar ajudar a todos nós a entendermos como Deus enxerga a antiga aliança. O nosso cristianismo não é validado pela nossa capacidade pequeníssima de provar que a Bíblia não possui erros. Eu acredito que ela não possui erros, mas não é fácil, de jeito nenhum, provar isso para algumas pessoas, especialmente no tempo que a gente vive hoje. Não tem problema. Pessoas, muita gente seguia Jesus 300 anos antes da primeira Bíblia ser organizada. Os crentes do primeiro século, olha que legal, eles seguiram a Jesus porque viram ele morto e crucificado e depois viram ele vivo, ressuscitado. Acabou. Se você estivesse lá, você nunca mais ia parar de seguir Jesus também. Eu acredito que a Bíblia não possui nenhum erro, mas obviamente nem eu, nem você, nenhum pastor talvez consiga propriamente provar para um ateu isso hoje. E hoje em dia tem ateus inteligentes para tudo quanto é lado. E eles estão nas universidades, eles estão no YouTube. E sabe qual é o argumento, em geral, do ateísmo? É tentar desprovar a Bíblia. Não a ressurreição necessariamente. Se você me der várias semanas aqui da sua atenção exclusiva, talvez eu consiga trazer as pessoas certas e fazer você sair daqui confirmando a infalibilidade da Bíblia, com certeza. Mas a grande pergunta é, isso é essencial para ser um seguidor de Jesus? A resposta é não. Todos os seguidores de Jesus, lá do primeiro século, os seus 12 homens, duvidaram o tempo todo de um monte de coisa. Isso não impediu que eles fossem seguidores de Jesus. Questionaram um monte de coisa, não sabiam responder um monte de perguntas. Isso não impede que você seja um seguidor, porque o cristianismo não está fundamentado na nossa capacidade pequeníssima de provar que a Bíblia é infalível. O cristianismo repousa exclusivamente na identidade de Jesus Cristo, que é validada pela sua ressurreição. Por isso que quando bons apologistas cristãos aí vão debater com ateístas ou ateus, o argumento é a ressurreição, é o que interessa. Não é a inspiração bíblica, que é tão poderosa e tão maravilhosa. E aqui tem uma das declarações mais importantes e mais esquecidas da Bíblia. Foi escrita pelo homem que escreveu cerca de metade do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. Imagina se eu chego aqui para vocês e falo, gente, tudo que eu preguei até hoje, esquece tudo. Nada vale de nada. Porque eu descobri que não houve ressurreição nenhuma. Paulo, você não está exagerando? Tudo que você percorreu em todo o arco do mar Mediterrâneo, fundando um monte de igreja, você está dizendo que tudo isso é inútil? É inútil se Cristo... Paulo, tudo que você ensinou depende de um único evento que ocorreu do lado de fora das portas de Jerusalém, a ressurreição de Jesus, é isso? Paulo diria perfeitamente. E ele vai além, olha que legal. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Se Cristo não ressuscitou, não tem menor razão para a gente estar aqui agora. Isso aqui não faz o menor sentido em nenhum nível. Nós cantamos aqui, Jesus, eis-me aqui. E ele ouviu? Ele está vivo? Se você tem crise ainda em relação a isso, é para ir por aí que você tem que começar. Mas nós cremos que a presença dele é real nesse lugar. Porque ele não apenas morreu, porque tinha que morrer. Foi sepultado para todo mundo ter plena convicção de que a morte aconteceu, mas ele ressuscitou. E toda a base da nossa fé está nesse evento, nesse acontecimento. Você sabe que o problema que os religiosos tinham com Jesus não era pelo que ele ensinava, mas era pelo que ele dizia a respeito dele mesmo. Seria absurdo. Aqui nunca vai acontecer, né? Eu chego para você, a gente ensina princípios bíblicos. Se eu chego aqui para você e fico falando de mim, como eu sou bom nisso, como eu sou bom naquilo, como eu sei fazer isso, como eu sei... Você ia cansar em 2 minutos e ir embora. Falava...
Então, Jesus, ele falava coisas do tipo que com certeza chamava a atenção demais de quem estava ouvindo. Expressões do tipo: eu sou o pão da vida, a luz do mundo. Tudo isso só em algumas versões aqui de João. A porta, o bom pastor, a videira verdadeira, e tudo isso tem implicações impressionantes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele morre, tudo isso aqui morre também. Porque se ele morreu, nada disso mais faz sentido. Mas quando ele ressuscita, todas essas palavras e tudo que ele ensinou é validado e ganha vida. Quem ele disse que era, agora nós podemos ter certeza que ele realmente é. Ele é o Messias e ele é o nosso Rei. Fundamento da nossa fé, você lembra quando eu falei isso também naquela série? Fundamento da nossa fé é um evento, é um acontecimento, é a ressurreição, que inaugurou um movimento chamado igreja, um ajuntamento de pessoas que vão juntas aprender e crescer, cuidarem umas das outras. E ainda no primeiro século tudo isso aconteceu. É tão fantástico que eu mencionei para você a destruição do templo no ano 70. Para você ter uma ideia, nada disso, a destruição do templo não é relatada em nenhum dos evangelhos, nem no livro de Atos, mas a história diz que aconteceu exatamente nessa data, porque o registro foi mais cedo ainda. Então você tem mais ainda a capacidade de crer e acreditar que o que João está escrevendo é verdade, confirmado por Mateus e confirmado por Pedro através de Marcos e confirmado por Lucas, que investigou com vontade. E Deus protege e faz com que esses textos sobrevivam e cheguem até a gente. Tudo isso é registrado, e somente 300 anos depois que a gente tem, feito pela própria igreja, esse livro maravilhoso, inspirado, inerrante, com inerrância, com infalibilidade, que é a coisa mais maravilhosa que eu e você temos nas nossas mãos. É a Bíblia, é quem informa a respeito da ressurreição. Mas não foi a Bíblia que criou a ressurreição. Ela registra a criação, a edificação e estabelecimento da igreja. Mas não foi a Bíblia que criou a igreja. Porque ela veio depois da igreja, 300 anos depois. A Bíblia é importante? Extraordinariamente importante. Embora não seja o fundamento da nossa fé, certamente é extremamente relevante para a nossa fé. Faz toda a diferença na história da igreja. Mas a nossa fé não está ancorada num texto perfeito, ou que alguém possa encontrar imperfeições. Ela está ancorada num único evento que mudou tudo, mudou toda a história, a ressurreição do Senhor Jesus. Agora eu sei, quanto mais conservador você for, e eu sou um, tá? Mais problemática é essa mensagem. E eu entendo, eu estou com você, fica tranquilo. Algumas pessoas poderiam dizer: André, será que precisava pregar isso? Porque algumas pessoas podem ficar confusas. Deixa eu te falar, de verdade, seus filhos precisam ouvir isso. Seus netos mais ainda. A próxima geração não vai ficar perguntando mais sobre se é inerrante, se é inspirada. A única coisa que a gente precisa saber é qual é a base. O que nos dá base para crer hoje? A nossa abordagem no ministério, estou falando agora da gente aqui, é informada por algo que Pedro disse no momento crítico da história da igreja. Para terminar, lá no iniciozinho da igreja, o problema, um dos maiores problemas que aparece no início da igreja, não tem a ver sobre a inspiração da Bíblia. Todo mundo concorda que é Deus. O problema é a aplicação. O argumento era o seguinte: a igreja estava crescendo, agora não é feita só de judeus, muitos não judeus. Qual é outro nome para não judeu? Gentio. Algumas pessoas sabem, gentios significa as gentes, os outros povos, mas eu vou chamar de não judeus. Será que eles têm que fazer o que Deus disse para os judeus fazerem? Essa era a pergunta, porque a única Bíblia que eles tinham naquele tempo era a lei e os profetas, que nem era do cristianismo, era do povo judeu. E depois que eles ouvem ambos os lados de uma discussão imensa registrada em Atos capítulo 15, Tiago, irmão de Jesus, se levanta e fala:
graças a Deus, para o bem de todos nós, especialmente os homens, porque foram convidados para seguir a Jesus, nós tínhamos que fazer uma cirurgia. Você sabe o que eu estou falando? Chama-se circuncisão. A igreja só ia ter mulher, gente. Pensa bem. Um homem ia parar na porta ali da igreja com o carro e falou: querida, vai na frente com as crianças, eu preciso pensar um pouco mais. Para seguir Jesus tem que guardar a lei de Moisés. E Tiago chega e fala: irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre deles um povo para si. Ele está citando o que aconteceu na casa de Cornélio, como o Espírito Santo vem sobre gente que não era judeu. Isso é impressionante para eles. Jesus fala: eu quero que vocês vão, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles passam 10 anos sem sair de Jerusalém. 10 anos. Depois da ressurreição, Pedro nunca tinha entrado na minha casa, nem na sua. Nunca ia pisar na casa de um gentio. Nunca. As palavras de apresentação de Pedro, vocês sabem que não era para eu estar aqui, né? Porque eu não tenho nada a ver com vocês, eu não gosto de vocês, nunca gostei, mas Deus falou para eu não julgar vocês impuros. Até hoje eu sempre julguei. Mas Deus falou para não julgar. E o Espírito Santo vem sobre a casa de Cornélio. E ele está citando isso aqui agora. Lá na Antioquia, os cristãos, gentios, não judeus, estavam submissos ao rei Jesus. Mas eles não sabiam praticamente nada sobre a lei judaica. Então, quando Paulo começava uma igreja em Corinto, na Galácia, em Filipos, qualquer lugar, todo mundo que está lá não sabia nada sobre Adão, Eva, Noé, e todo aquele pessoal, e Abraão, quase nada sobre, talvez um pouquinho sobre Abraão, que alguém já tinha falado, nada sobre Elias, nada sobre Davi, nada, não sabia. Eu e você sabemos muito sobre isso. Eles não sabiam nada do Antigo Testamento, nunca leram. Aliás, a maioria não lia nada. O que a gente faz? Eles têm que obedecer à lei de Moisés. E Tiago chega e fala o seguinte, uma das frases que a gente considera tão importante aqui na igreja: considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Peraí, Tiago, peraí. Você está chamando a lei de uma dificuldade? Você está chamando a lei e os profetas, o que nós a vida inteira entendemos como verdade a respeito de Deus, que para essas pessoas que não conhecem a nossa lei, você está chamando de obstáculo, de dificuldade? E Tiago diria exatamente isso. Igreja de Jacarepaguá, eu acho que a gente também não deveria criar dificuldade para aqueles que estão se convertendo a Deus. Não é estranho? A própria Bíblia dos judeus estava sendo um obstáculo à fé dos não-judeus. A nossa Bíblia jamais pode ser um obstáculo à fé daqueles que nós cremos que Deus quer que a gente alcance. A Bíblia é importante, é fundamental. Mas ela não é o ponto de partida, Jesus é o ponto de partida. Jesus é o ponto de partida e o ponto de chegada. Então eu termino dizendo para você o que é essencial nós acreditarmos a respeito da Bíblia, sem diminuir o fato de que ela é sagrada, inspirada, inerrante, infalível. Mas a maneira como Jesus quer que você encare esses dois compêndios de antiga aliança e de nova aliança, talvez possa ser traduzido assim, no nosso 8º e último item da nossa lista: a Bíblia documenta a ação redentora de Deus no mundo, culminando na chegada do seu Filho e nosso Rei. Toda a sua Bíblia aponta para um episódio: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Não vou continuar não, não vou terminar não. São 39, né, no Antigo Testamento. Todos apontam para o mesmo lugar. Você sabia que a razão pela qual os gentios, não judeus, se interessaram pelo Antigo Testamento não foi porque eles estavam interessados em se tornar judeus, porque eles perceberam que os escritos do Antigo Testamento estavam documentando a atividade redentora de Deus, que culmina, e para mim, para você e para eles, na chegada do grande Rei Jesus. E todo e qualquer escrito do Antigo Testamento só pode estar lá porque aponta para Jesus. Você consegue encontrar Jesus em cada página da sua Bíblia. O Antigo Testamento relata a saga do povo de Deus se apegando a Yahvé, ao Deus que eles estavam começando a aprender quem é, enquanto Ele, Deus, prepara um mundo para o seu Rei. É uma história
antiga com propósito divino. E é um relato expressivo de Deus entrando na confusão criada pelo pecado para ver a história da nossa redenção se desenrolar em seu amargo e sangrento fim, de homens e mulheres gritando: crucificam. Todo o arco da história da Bíblia deveria nos fazer cair de joelhos em gratidão pelo que Deus fez em nosso favor e em favor do mundo todo. Eu leio o tempo todo, e você também deveria, se não por qualquer outra razão, mas porque as palavras de Jesus são as próprias palavras de Deus. É uma carta de amor de Deus para você. São palavras que nos trazem de volta ao centro, que balizam a nossa consciência, que alimentam a nossa fé e podem direcionar o nosso comportamento. São palavras que, se levadas ao seu devido lugar, podem revolucionar a igreja outra vez. Pode revolucionar a nossa cultura, nosso bairro, nossa cidade, nosso país e talvez o mundo todo. Então essa é a nossa lista. A gente termina aqui. É isso que eu creio que é essencial, que você deve acreditar para seguir a Jesus. E só para a gente recapitular, nenhum é maior do que esse, mais importante. Jesus é o Filho de Deus, o nosso Rei. Jesus veio para apresentar e representar como Deus é. Jesus definiu o pecado como qualquer coisa que faça mal a você ou aos outros. Jesus prometeu justiça no final, nos convida a confiar nele enquanto o final não chega. Jesus morreu pelos seus pecados para reconciliá-lo com Deus. A igreja é o agente de transformação de Deus na terra. Seguidores de Jesus são multiplicadores, e a Bíblia documenta a ação redentora de Deus no mundo, culminando na chegada do seu Filho, nosso Rei. Filho de Deus e o nosso Rei. Ele é digno de que você o siga. Todo o restante, tudo está baseado naquele primeiro. Todo o restante são consequências. Mas são consequências que mudaram o mundo, que mudaram a minha vida. E que, se você se entregar ou voltar-se para Ele, essas consequências têm o potencial de mudar a sua vida também. É por isso que são boas novas, de grande alegria para todo o povo. Se você quiser essa lista, não sei se a gente conseguiu botar no próprio PowerPoint, Mateus, ou se é um slide à parte, mas a gente colocou depois para você, se quiser guardar com você. Mas eu queria orar com você e queria enviar você também nessa manhã. Depois dessa oração, a gente vai fazer uma pequena cerimônia. Eu queria muito que você ficasse mais alguns minutinhos para a gente honrar alguns homens e mulheres que concluíram algo muito importante aqui na igreja. Posso contar com vocês? Só mais um pouquinho? A gente pode ficar de pé só para a gente orar? Hoje não tinha como, gente, passar um pouquinho do meu horário, mas fica com a gente só mais uns minutinhos, por favor. Eu queria dar oportunidade a você que talvez esteja ouvindo pela primeira vez a respeito de algumas coisas que a gente está falando, e você, enquanto ouvia, algo mexeu no seu coração. Você disse: eu acho que eu quero isso para mim, eu acho que eu quero seguir a esse Jesus. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com essa igreja, em algum nível pode ter, mas é entre você e Deus. E se você diz: eu quero orar por você. Se você deseja ter um encontro com Deus e começar a caminhar com Ele. Um dia eu fiz isso. Quem já fez isso aqui? Diga amém. Uma decisão de seguir a Jesus. É simples. A gente ora junto. Algo começa a acontecer no seu coração, no seu espírito. Deus vai seguindo, vai dirigindo você. Então eu queria que todo mundo fechasse os olhos. A minha oração vai ser rápida, eu prometo. Todos de olhos fechados. Se você está aqui nessa manhã e quer entregar a sua vida a Jesus, talvez tenha alguma coisa dizendo para você: o que eu vou perder? Não sei. Mas uma coisa eu te falo: Deus não vai tirar nada de você que está fazendo bem a você. E mais, Ele só está te convidando a segui-lo. O seu nível de compromisso com Ele é à medida que você o conhece. Se você não conhece, fica tranquilo. Ele quer muito que você o conheça. Se você está aqui hoje e diz: André, ora por mim, porque eu quero entregar a minha vida a Jesus. Onde você estiver, levanta assim a sua mão bem alta, eu vou orar por você. Tem alguém aqui? Deus abençoe você.
Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe, querida. Mais alguém? Lá atrás, se você puder, levanta bem alto que eu vejo você. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus. Se você levantou a sua mão, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Fizesse uma oração comigo. Deus está aí com você nesse momento. Ele quer que você saiba que Ele ama muito você. Que você é suficiente. Que você tem um valor imenso. Que Ele veio aqui por sua causa também. Vamos todos orar juntos? Diga assim: Pai, nesse dia te entrego a minha vida. Não é mais minha, é tua. E eu recebo Jesus como meu Senhor. E eu declaro como meu Salvador. Para sempre eu pertenço a Ti. Muito obrigado pela minha nova vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado. Que nós possamos, meu Pai, absorver do Teu Espírito o que é mais importante, o que é essencial, o que é fundamental. Que a gente cresça e amadureça para não sermos homens e mulheres ou um grupo de pessoas que se acostumou com religião, mas que a gente possa crescer, meu Pai, para de fato servir a Jesus Cristo, sendo multiplicadores e imitadores de quem Ele é. O Senhor pode nos levar a lugares que a gente nunca nem imaginou. O Senhor já está guiando a nossa vida para um lugar maravilhoso. E nós já te agradecemos hoje pelo Teu propósito e a Tua vontade na nossa vida. Nós nos rendemos totalmente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao nosso Deus. Toda a glória a Ti, Senhor. Amém. Você me dá alguns minutinhos, 5 minutinhos, senta mais uma vez. Vou convidar, a gente fez um curso muito legal aqui, muita gente participou, que é o Crown. Vou pedir para o pessoal já vir aqui, a gente poder encerrar com essa cerimônia tão importante. Tudo bem, querido? Bom dia, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração. Amém. Eu sou o Jorge Bispo, não confunda com Bispo Jorge. Eu sou da Igreja Cristã de Nova Vida. Meu nome é Fernando Tadeu, eu sou membro da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro. Nós estivemos aqui por 10 semanas ministrando o curso de Finanças à Maneira de Deus, que é o curso Crown, né? E a nossa formatura vai ser breve, e tem um texto, 1 João capítulo 2, versículo 15, que João nos aconselha que nós não amemos o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo e as coisas que há no mundo, nesse tal, o amor de Deus não está nele. Então nós passamos 10 semanas, 10 encontros, aprendendo aqui como é que a gente vive nesse mundo, sem amar o mundo e as coisas do mundo. Aproveitando a ministração do pastor, né, puxando aqui um pouquinho para o nosso lado, lembrar que no Antigo Testamento, falando sobre finanças, né, a igreja normalmente fala mais sobre isso, sobre dízimos e ofertas. No Antigo Testamento eram 10%. No Novo Testamento são 100%. E aí como é que a gente faz para honrar o Senhor com 100% da nossa renda? É isso que nós passamos aqui 10 encontros fazendo, tá? E eu que vou chamar aqui os nossos irmãos que participaram conosco, para eles receberem o certificado deles. O Alexandre Francini, que não são aqui da igreja, são visitantes nossos. Eu enxergo melhor sem óculos. O Anderson e a Carla. A Cristiane. A Evelyn, já chegou aí? Tá. Evelyn. Marcelo e Amanda. Michel.
e o William. Aí nós pedimos a 2 irmãos aqui para dar um testemunho, né, de alguma coisa que mudou na vida deles. Vou pedir o Michel primeiro, né, tá louco para falar, né? Não sabe se é Michel, Mateus, cada herói a gente chamava ele de um nome. Bom dia, igreja. Eu vim aqui dar um testemunho bem rápido, né, sobre o que aconteceu nessas 10 semanas, nesse curso Crown. Logo na primeira, né, o bispo ele apresentou para a gente as dinâmicas que teria dentro desse curso. Uma delas é que em todos os encontros a gente teria que dar um dízimo, uma oferta, né, na verdade. E eu sou estudante. Logo, não tenho muito dinheiro, na verdade eu não tenho nada, né, não recebo. Então tudo que eu tenho realmente, assim, vinha de Deus, vinha dos meus pais, vinha dos meus avós e tudo mais. E eu falei, eu não sei como é que eu vou fazer isso não. Logo na primeira aula, eu dei o que eu tinha na carteira, que eu acho que era o quê? Uns 10 reais, uns 7 reais. Eu falei, pai, é o que eu posso dar no momento. O senhor sabe muito bem da minha situação. E então, esse é o meu melhor. Nas próximas aulas, eu vou me preparar, né, mais, né, obviamente. E vamos ver como é que vai ser. Aí logo na segunda aula, que a gente participou dessa dinâmica, para a segunda aula, na verdade, era o início de setembro, eu fui entrar numa conta minha, que eu não uso para quase nada, e vi lá um valor. Aí entrei no extrato, né, como qualquer pessoa normal faria, e descobri que eu tinha sido sorteado por um título de capitalização. Ó, isso não é para vocês fazerem título de capitalização, pelo amor de Deus. Não é. Em nome de Jesus. Aí eu ganhei. E nisso, né, já tinha tido... Logo na primeira aula, já falaram de muitos tópicos importantes, né? E um dos principais dele é que justamente a gente não é o dono do dinheiro, vem tudo de Deus. Nós só estamos administrando o dinheiro que Deus colocou nas nossas mãos. E com isso em mente, a primeira coisa que eu fiz com o valor do prêmio foi separar o dinheiro de Deus. Eu literalmente eu tirei ele, botei separado em outra conta de outro banco que eu também quase não uso, e deixei lá parado, é de Deus aquilo. E depois, aí eu fui, acabei com minhas dívidas, aí eu dei... aí eu investi uma parte, e só o que sobrou daquele dinheiro foi o que eu gastei comigo mesmo. Só isso. E foi pouco, na verdade. E aí só para também finalizar, todo o dinheiro que eu dei de oferta no curso até agora veio daquele dinheiro. Então Deus proveu do início até o final. E ainda tem mais um pouco desse dinheiro de oferta que eu vou, como o curso ensina, eu vou ver para onde eu vou botar, orando o tempo inteiro para ter essa direção de onde eu vou botar. E é isso. Amém. A gente recebeu também um casal que acabou fazendo uma boa parte do curso online, né? Eles não são aqui da igreja, mas há anos que eles estavam procurando e foi a oportunidade que a gente tinha, né, de incluí-los, então eles vieram fazer. É o casal Alexandre e Francine. Para nós, o casal Caju, né? Bom dia, queridos, tudo bom? Graça e paz, nós somos Alexandre e Francine, congregamos na Igreja Batista Betânia, em Sulacap. E, diferente do Michel, a gente tem uma história, o 8 ou 80, né? Ano passado, final do ano passado, 2023, a gente percebeu que o único fio que segurava a estabilidade do nosso dinheiro rompeu. Eu fui afastado pela empresa onde eu trabalho há 14 anos para o INSS em razão de um diagnóstico de transtorno de ansiedade e depressão. E quem já foi afastado sabe que demora uns 3 meses mais ou menos para receber o primeiro salário. Para concluir, para complementar, minha esposa perde o emprego dia 29 de dezembro de 2023. Então a gente fica numa situação bem difícil, né? E o que fizemos? Fizemos o que a gente tinha que fazer mesmo. Vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o alimento não faltou,
A bebida não faltou, a vestimenta não faltou. E até mais ou menos setembro, né, desse ano, 2024, o INSS me convocou para fazer uma perícia presencial, que deu indeferida. A médica acha que eu posso voltar a trabalhar, mesmo com diagnóstico e um laudo dizendo que eu preciso ficar afastado por tempo indeterminado. A gente não tem passado falta de nada, né? A gente tem visto de fato a mão de Deus operando. Tem para o alimento, tem para as vestes, sobra até para pagar as contas. E nesse meio tempo, né, Deus fez um outro milagre. Eu faço uma faculdade de teologia, onde eu não pago um centavo. Um casal, né, entrou em contato com a gente durante o ano e falou para a gente: você já terminou a faculdade de teologia? Eu falei: não, parei. Então escolhe a instituição que você quer, que a gente vai bancar o seu curso, porque a gente acredita no ministério de vocês. Então estamos vivendo milagres. De fato, estamos vivendo milagres. E o que a gente aprendeu nesse curso é que o que a gente tem não é nosso. O que a gente tem é do Senhor. Então, se essa é a pedagogia do céu, a gente quer entrar nessa escola para sempre. Então, que Ele faça a vontade dEle, independente se faz sentido para a gente ou não. E é isso. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Bom, nós fizemos esse primeiro grupo, mas queremos dar continuidade, é lógico, né? O bispo autorizou. E durante esse curso nós levantamos 2 líderes, né? O Marcelo e a Evelyn. E os grupos são pequenos, então só cabem 10 pessoas. Vai ter uma turma só e só cabem 10 pessoas. Que logicamente vai começar no início do ano que vem. Mas eu sugiro a vocês, já falei com eles, que procurem ou o Marcelo ou a Evelyn agora, quando terminar o culto, e já dá o seu nome para eles, porque só cabem 10, tá bom? Então trouxe eles aqui na frente para que vocês vejam, reconheçam, e assim que terminar o culto, procurem eles 2 e já botam o nome. Não, eu quero fazer na próxima turma, tá? E eles vão dar as informações que são necessárias, tá bom? Beleza. Tá ok. Bispo, eu gostaria que o senhor orasse por nós, por favor. Parabéns, que conclusão maravilhosa, que testemunhos tremendos. Com certeza outros vão aparecer aí também, testemunhos tremendos do poder de Deus quando a gente confia nele, amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, obrigado por essa iniciativa maravilhosa, pela instrumentalidade dos teus filhos que vieram aqui servir. Muito obrigado, Senhor, pelo coração deles de ensinar e pelo coração também de serem ensináveis. Cada uma dessas pessoas que estão aqui, que o conteúdo que o Senhor plantou no coração deles possa frutificar mais e mais na vida deles, na casa, na família, na posteridade, e muitas pessoas que vão aproveitar, que vão estar perto e vão ser abençoados. Nós queremos declarar sobre a vida deles uma prosperidade transbordante do Senhor, que nós possamos ver dia a dia, só porque resolver, como Michel falou, como os teus filhos falaram, confiar em Ti, que nada vai substituir isso. Então nós já te agradecemos, abençoamos a vida deles, declarando a Tua bênção, e essa igreja também, em nome de Jesus. Que todos digam amém, amém. Deus abençoe. Tem um livro sobre o curso aqui do Crown, que está à disposição no nosso balcão. Se você quiser mais informações, tem gente lá para ajudar você. Deus abençoe, um bom dia. 18h30 a gente está aqui hoje. Até a próxima. A todo mundo que nos visitou, não deixa de ganhar o seu presente. Deus abençoe. Nada mais importa.